Boa noite a todos, aqui é o professor Luciano Firmino para mais um estudo aqui para o canal Refúgio Teológico. Eu gostaria, antes de tudo, agradecer a Deus pela oportunidade em que Ele nos concede para aqui estar defendendo a fé e desenvolvendo conteúdos acadêmicos, bíblicos, teológicos e filosóficos, tá, para a edificação da igreja. Também eu gostaria de fazer uma indicação de um livro, tá, do nosso professor Carlos Oliveira. Ele esteve aqui recentemente em Recife e ele me presenteou com o livro Calvinismo e Arminianismo, seus desdobramentos doutrinários e teológicos. Eu vou fazer a indicação desse livro, tá? Só vocês procurarem professor Carlos Oliveira, tá? Ou me procurar que depois eu passo contato para vocês aqui. É um trabalho muito interessante, é uma introdução ao pensamento calvinista e arminiano, né? Bem sabemos, nós que trabalhamos na área de educação teológica, há uma certa controvérsia entre ambos aspectos decorrentes da soteriologia, mas para que você quer entender um pouco a mais a respeito disso, tá aí a dica, tá certo? Sobre calvinismo e arminianismo, certo? Depois, adiante, você pode indicar outras obras para você adquirir. Eu estou aqui já fazendo minhas anotações, então um livro muito interessante, recomendo, tá certo? Bem, hoje nós vamos, antes da gente entrar propriamente dito no curso, na aula de hoje, que eu acho que é a aula número 16 ou a aula número 15, tá? Eu quero indicar, tá, alguns livros importantes que vai resolver a problemática da questão. Geralmente as seitas, tá? Elas costumam dizer que as suas traduções são as melhores. As seitas dizem que existem traduções mais fiéis. Esse é o argumento das seitas, tá? Obviamente eles trabalham dentro de uma psicologia e dentro de uma lavagem cerebral. Por que eles fazem isso? Porque a história, a natureza, a realidade não comprova nada do que essas seitas dizem e fazem, tá? Em relação, por exemplo, às traduções. Há muitos debates, tá? Inclusive até saudáveis, dependendo do contexto. E sobre isso eu quero fazer algumas indicações importantes. Tem outras coisas, tá? Mas como a minha mesa é muito pequena, eu não tenho como pôr aqui, entendeu? Eu só separei, eu acho que 10%, falta 90% do que poderia ser exposto aqui para vocês no que diz respeito a traduções. E no caso que a gente vai tentar resolver hoje aqui, não é exatamente o centro da aula, mas é apenas para fazer uma provocação e lhe chamar a atenção. Ou seja, a Septuaginta, uma tradução do hebraico, tá? Uma tradução do hebraico para um outro idioma, tá? No caso, o idioma grego. E essa Septuaginta foi usada por Jesus. Então, todas as seitas, todas elas, qualquer o que seja, vai dizer que a Septuaginta não serve. Aí você tem que raciocinar. Por que a Septuaginta não serve? Porque essa primeira tradução, obviamente, eu não estou aqui retirando as qualidades positivas e negativas de nenhuma obra, não somente da Septuaginta. E nem tampouco estou dizendo que a Septuaginta é a melhor. Estou dizendo que a Septuaginta foi usada corriqueiramente, automaticamente por Jesus, o Messias, que é 100% Deus e 100% homem, e pelos apóstolos, para proclamar o Evangelho. Estou dizendo isso. E também estou dizendo que nenhum deles atacou, ou denegriu, ou rejeitou a Septuaginta do mesmo modo que as seitas fazem. Por exemplo, hoje eu tive um debate, não foi um debate, foi uma discussão. Existe discussão e existe debate. Estava indo para o meu trabalho e encontrei com um dos anticristos. Os anticristos são as pessoas que não acreditam que Jesus é 100% Deus e 100% homem. E não acreditam na palavra de Deus. Esses são os anticristos. Então,
eu encontrei um desses anticristos e justamente ele veio atacar a Septuaginta. Só que graças a Deus nós temos homens piedosos que trabalharam no passado para nos ajudar a refutar eles hoje. E Deus se fez presente e nós demonstramos através de boas argumentações que a seita X, tá? No caso foi um adepto da seita messiânica, né? Judeus messiânicos. Então muito cuidado com esse pessoal, pois os argumentos deles são argumentos ardis, são sofistas, tá? Enfim, o argumento dele é muito fraco, pois não se baseia no mundo concreto, não se baseia na realidade, não se baseia na evidência. Eu quero saber se o áudio está chegando a você e se a imagem está boa. Nós estamos aqui com precárias condições na parte técnica, tá? De som, de áudio, de luminosidade. Então tá muito ruim, mas eu gostaria de saber se você está chegando pelo menos a minha voz. Se tiver, dá para você ouvir bem, tá? E se puder, compartilha aí, tá? Daqui a pouco eu vou entrar aqui no chat para ver se tem alguma pergunta, alguma interação com vocês. Então nos ajuda aí a divulgar nosso canal Refúgio Teológico, tá? Que mudou, antes era Teologia Puritana em Defesa da Fé Bíblica, mudou para Refúgio Teológico. Então seja muito bem-vindo ao Refúgio Teológico. Então nós temos alguns cursos, tá? Nosso Instituto de Ensino Teológico Logos, tá? Filosofia, História da Filosofia, Filosofia da Religião, Combatendo o Marxismo Cultural, Apologética Cristã. Temos vários cursos, então você quiser se matricular, ter uma orientação pedagógica e didática séria e comprometida, nos procure depois da exposição, tá? Bem, eu vou tentar ser objetivo, simples e contundente, tá? E não é o meu objetivo ser cansativo, tá certo? Bem, então a importância da Septuaginta hoje em dia é vital, tá? A gente precisa, tá? Ter fontes acessíveis, tá? Não adianta você citar uma fonte que está no outro lado do oceano. Isso não vai adiantar. Você precisa citar uma fonte que esteja próximo de você, tá? Então você não pode citar uma fonte relativa. Por exemplo, esse seguidor aí dessa seita citou uma fonte muito relativa. Não foi nem uma enciclopédia, não foi nem um léxico, tá? Então a gente tem que se preocupar com a fonte, com a qualidade da fonte, tá? E nunca sair da tese, tá certo? Esse é um dos papéis do apologista, tá? Eu quero, antes de entrar aqui no nosso curso propriamente dito, apesar de que a gente está fazendo uma introdução, eu quero citar alguns livros importantes para vocês. Primeiramente, a Bíblia Apologética de Estudo do Instituto Cristão de Pesquisa, tá? Eu recomendo essa Bíblia, tá? Você que faz o curso de apologética, seja aqui ou em outra instituição, recomendo. Rapaz, essa Bíblia foi uma Bíblia espetacular, tá? Uma Bíblia fenomenal que você precisa ter, porque é uma Bíblia que combate as seitas, tem textos importantes sobre diversas seitas, tá? De uma forma resumida, mas contundente. Ou seja, é como se você pudesse memorizar o argumento e pudesse apresentar. Aí ele apresenta aqui símbolos utilizados nas notas da Bíblia Projeto de Estudo. Então, a gente põe aqui alguns símbolos. Deixa eu ver se dá para aparecer assim. Aí, acho que dá para ver assim um pouquinho, né? Se você tiver em casa, você vai estar sabendo o que eu estou dizendo. Então, esses símbolos identificam as seitas. Então, ele te dá várias seitas aqui. As seitas unicistas, né? Hare Krishna, seitas orientais, ocultismo, adventismo, né? Faltou aqui a Igreja Universal do Reino de Deus, mas isso aí talvez futuramente haverá uma revisão. Essa primeira dica, tá? Do nosso curso. A outra dica é o manual Apologia Cristã. Nós estamos usando esse livro texto para o nosso curso, tá? Do professor Ezequiel Soares.
E propriamente dito, a respeito da Septuaginta, que nós vamos utilizar bastante, tá? Fazendo citações extensivas, tá? É o livro do professor e doutor Nomo Geisler e William Nix, Introdução Bíblica, como a Bíblia chegou até nós, tá? Tem outros, tá? Mas aqui o espaço não dá. Infelizmente não tenho como colocar aqui, senão vai cair tudo aqui e não vai adiantar. Esse aqui é um dos principais, tá? O outro é, talvez não sei se está sendo publicado novamente, versões da Bíblia, porque há tantas diferenças, de Elizabeth Moreiro, aqui é para vocês, tá? Muito interessante, um trabalho científico, trabalho honesto, intelectual, tá? Muito bom, importante para você. E também do escritor e professor F.F. Bruce, muita coisa aqui em cima. E também F.F. Bruce, o cano das escrituras, como os livros da Bíblia vieram. A gente retornou, né? A gente retornou normal. Pronto, vamos ver aqui. Então a gente vai entrar aqui no aspecto também histórico, tá? E ver alguns pontos importantes. Antes de entrar no que diz referente a Septuaginta, a gente vai tentar terminar o nosso conteúdo da última aula, que a gente parou aqui. Deixa eu chegar aqui onde a gente estava, falando sobre as profecias, né? Antes a gente focou mais sobre o cânon e a inspiração, né? Vimos algumas coisas, né, sobre as palavras teopneutos, né, no original, seu significado, tá? Alguns textos, entendemos o cânon como, que é uma palavra grega, como regra, padrão, né, norma e medida, tá certo? Então existe uma metodologia para se estabelecer quais livros são inspirados. E agora é importante a gente conhecer aqui um pouco mais sobre as profecias. Mesmo estão sendo bastante objetivo, porque eu levo em consideração que você já tem uma base, tá, a respeito desses assuntos. São assuntos muito de fundo, assim, iniciais, que todas as pessoas deveriam conhecer, tá? Provavelmente não vou me aprofundar bastante, tá, nas citações, nas referências e numa hermenêutica mais avançada, mas no que diz respeito às profecias, nós temos aqui na página 49 o seguinte: não é possível enumerar todas as profecias, tá, aqui, mas veja as profecias sobre reis como Ciro, rei da Pérsia, e Alexandre o Grande. Por exemplo, em Isaías capítulo 44, verso 28, capítulo 45, versículo 1, Daniel capítulo 8, verso 21 ao 22. Então, são algumas passagens que comprovam e demonstram que as profecias antecipavam anos a existência de pessoas no futuro, né? De impérios, de reinados. Além das profecias messiânicas cumpridas no Messias, desde o seu nascimento, deu a virgem em Belém, por exemplo, Isaías capítulo 7, verso 14, Miqueias capítulo 5, verso 7, verso 2, até a sua ascensão, registrada em Salmos 24, verso 7 ao verso 10. Então, existem inúmeras profecias, tá, relacionadas a nações, impérios, e principalmente, foco maior é a respeito das profecias messiânicas. A Bíblia declara a si mesma como a infalível palavra de Deus. A palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Isaías capítulo 40, verso 8. Em fraseologia similar, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. 1 Pedro capítulo 1, verso 25. É um livro que se apresenta como uma revelação escrita do verdadeiro Deus, com um propósito definido, a redenção humana. Ou seja, as profecias que são de fato muito importantes e que andam e caminham junto com a ideia de inspiração, elas de certa forma comprovam no aspecto histórico que a inspiração desses livros, tá, eles são reais, e os livros que não são proféticos automaticamente não são inspirados. E também as profecias confirmam o nosso posicionamento, que
admitimos o fato, onde sempre temos, de uma forma ou de outra, explicando a vocês que as traduções, as cópias, tá? Os autógrafos, todas as Bíblias no decorrer do tempo, elas são de uma forma, vamos dizer assim, entre aspas, tá? Entre aspas não, entre parênteses, preservadas de uma forma sobrenatural. Por quê? Sem essa ação sobrenatural, as escrituras de fato deixariam de existir, tá? Muitas pessoas no decorrer do tempo têm e ainda desejam destruir as revelações das escrituras. Então o texto chega até nós de uma forma completa. Então eu quero dizer aqui nesse ponto aqui importante que a coisa mais importante dentro das profecias e dentro da inspiração é que a Bíblia ela está completa, perfeita e está concluída, tá? Então nós entendemos dessa forma, ela é completa, não falta nada, ela é perfeita porque existem as profecias messiânicas e ela está concluída, ela não necessita de novos livros, certo? Bem, sobre a autenticidade da Bíblia, o professor Ezequiel Soares vai trabalhar aqui as cópias, né, os manuscritos, tá? Ele diz o seguinte: essas cópias são os manuscritos cujo vocábulo vem de duas palavras latinas, tá? As cópias eram feitas à mão. O texto mais antigo que dispomos atualmente é o fragmento do livro de Número, que é um livro do Antigo Testamento, capítulo 6, verso 24 ao verso 27. A bênção sacerdotal, datado do século VI a.C. Então, esse fragmento está no sexto século a.C., encontrado em 1979 pelo arqueólogo Gabriel Gark, professor da Universidade de Tel Aviv, em Israel. Os manuscritos mais antigos da Bíblia toda datam do século IV e V depois de Cristo. Os copistas judeus, aqui o professor Ezequiel Soares, ele vai trabalhar a ideia de que os manuscritos que nós temos sobre o Antigo, em especial o Novo Testamento, eles são comparados, tá, com outras obras da Antiguidade. Só que essas obras da Antiguidade, elas não foram de uma forma assim, significativamente preservadas. Então, o que isso significa? Que o total de manuscrito, geralmente é dito, cerca de 5.000 manuscritos, né, do Novo Testamento, que se conhece hoje, mas em comparados às outras obras da Antiguidade Clássica, nós temos não mais de que 5.000. Nós temos, por exemplo, 643 exemplares da Ilíada de Homero. Temos da História de Roma, do historiador Tito Livio, registraram apenas 20 exemplares, e obras Guerras Galácticas de César só se conhece mediante 9 ou 10 manuscritos. Da obra de Tucídides, Guerra do Peloponeso, dispomos em apenas 8 manuscritos. As obras de Tácito só podem ser encontradas em 2 manuscritos. Então, todos esses livros clássicos, eles são vistos pelos historiadores como livros que registram fatos verídicos, fatos históricos. Mas pela quantidade de manuscritos, é muito superficial admitir isso. E se você verificar pela quantidade de manuscritos do Novo Testamento, ultrapassa de uma forma especial. Então, a preservação dos manuscritos através de cópias era um trabalho fundamental para a preservação dos textos, tá? Diferentemente desses outros livros que tinham, por exemplo, aqui 2 manuscritos, outros tinha 10 manuscritos. Então, a corrupção, as modificações dos textos poderiam, né, em alguns casos, serem corrompidos e distorcidos. Mas isso, de fato, não vai ser comprovado no Novo Testamento pela quantidade de cópias. Então, aí você tem um método da crítica textual que vai unir diversas cópias e trabalhar o texto, trabalhando de uma forma metódica
estabelecendo a proximidade que as traduções que temos hoje cheguem a um ponto de 90%, 99% de precisão em relacionado aos autógrafos. Então, se você pegar essas obras da antiguidade, você vai ver que pode existir, tá, corrupção, porque não foram preservadas, não foram copiadas no decorrer do tempo. E quando nós pegamos o Novo Testamento, por exemplo, a Bíblia foi sempre copiada, então o nível de corrupção recai muito, quase não existe, entendeu? Aí essa a questão que o professor Ezequiel Soares está trabalhando aqui. Depois ele vai entrar aqui no aspecto das cópias, né, dos judeus. E aqui na página 50 ele vai dizer o seguinte: nós temos muitas cópias do Novo Testamento, mas por que temos poucas cópias do Antigo Testamento? Por diversas razões. Uma das razões que o professor Ezequiel Soares vai trabalhar aqui é que os próprios judeus queimavam as cópias dos manuscritos hebraicos, tá? Os manuscritos hebraicos, depois de sua copiação, depois que eles copiavam. Tanto os judeus como os cristãos, tá, copiavam seus livros, pois estas muitas vezes estavam ilegíveis em virtude de seu exaustivo uso. Eles não davam muita importância à idade dos manuscritos. Então, o judeu não tinha essa concepção de guardar livros que pudesse no futuro ser datado, tá, próximo dos seus autógrafos, né, os livros originais. Ele não tem essa preocupação, tá? A preocupação deles era ter um texto, um livro simples de correr, de estudar, e que não fosse manchado, velho, estragado, né? Quanto mais novo para eles, era melhor, pois o rigor dos critérios adotados nas compilações do texto sagrado levou à credibilidade geral dessas cópias. O manuscrito hebraico mais antigo do Antigo Testamento, antes da descoberta dos rolos do Mar Morto, não iam além do século IX da nossa era. Entretanto, nenhum erudito ou crítico, deixa eu interromper aqui a leitura, erudito ou crítico, abre aspas, intelectualmente honesto, tá? Intelectualmente honesto, fecha aspas, suspeitou de sua credibilidade. Ou seja, mesmo que os judeus tivessem essa prática de queimar os livros hebraicos para terem os novos livros, tá? Isso não fere ou não retira a autenticidade ou a credibilidade das traduções que os judeus faziam. Aí o professor diz aqui, por duas razões principais: as versões do Antigo Testamento em outras línguas, tais como a Septuaginta, nós vamos já entrar nesse assunto, a Vulgata, isso é muito depois, tá? Com Jerônimo, a Peshitta e outras. E a outra razão é que já vimos o zelo extraordinário e os critérios miraculosos dos judeus para preservar a integridade do texto sagrado. As cópias em desuso, então aquelas cópias que eram velhas, livros velhos, muitas vezes eram postas na Gnezá, na sinagoga, uma espécie de depósito de livros. Quando não cabiam mais livros nestes depósitos, eles eram queimados. Por sua razão, ninguém se surpreende pela escassez de manuscritos hebraicos no Antigo Testamento. Então, está aqui a explicação porque não temos tantos manuscritos hebraicos em comparação ao Novo Testamento, porque os judeus queimavam as cópias, diferentemente dos cristãos, que preservavam até as suas cópias mais estragadas, né? Os manuscritos hebraicos anteriores ao advento da imprensa são muito poucos em relação aos manuscritos gregos do Novo Testamento. Os livros que formam o cânon do Antigo Testamento foram selecionados praticamente dentro da nação de Israel, exceto alguns escritos que foram redigidos na Babilônia e trazidos por Esdras, juntamente com os demais livros sagrados que formam as escrituras da época. E o Novo Testamento estava disperso na Palestina, Ásia e Europa. Existem atualmente mais de 5.000 manuscritos gregos do Novo Testamento espalhados pelos museus e mosteiros em toda a Europa, datado do século II d.C. até a invenção da imprensa no século XV, e cerca de 19.000 em outras línguas.
As versões em outras línguas e as citações da patrística, tá, nos primeiros séculos do cristianismo são uma prova da autenticidade desses manuscritos. Nenhuma obra da antiguidade apresenta hoje tantos manuscritos. Temos hoje em todo o mundo em torno de 24.000 manuscritos do Novo Testamento. Então nós temos 24.000 manuscritos do Novo Testamento e não temos nenhum manuscrito em hebraico do Novo Testamento. Isso é muito importante. Guarde isso aí. Depois a gente vai entender melhor mais adiante. Então nós temos 24.000 manuscritos do Novo Testamento e nenhum manuscrito hebraico do Novo Testamento, tá? Tanto em gregos como em latinos e outras línguas. Em segundo lugar, vem a Ilíada de Homero, com apenas 457 papiros e 188 manuscritos, perfazendo um total de 645 exemplares. Nenhuma obra da antiguidade é melhor confirmada que o Novo Testamento. Então, só pela ideia de cópia desse trabalho, o Novo Testamento já ganha em primeiro lugar, em termos de cópias. Mas as outras cópias, em relação aos outros livros, são tão poucas que não se dá para acreditar neles, tá? De uma forma assim, mais crítica, tá? Vou ver aqui no chat se tem alguma informação, tá? Por enquanto não tem nenhuma interação aqui no chat. Se não tiver alguma pergunta, só fazer um comentário aqui no vídeo. Pois bem, deixa eu fazer uma conclusão. Antes de chegar à conclusão, eu pego aqui a introdução bíblica, né, do professor Norman Geisler e William Nix. Deixa eu pegar aqui. Então, geralmente, as seitas, tá, ou as falsas religiões, elas têm medo da história, porque a história não confirma os seus axiomas, as suas argumentações ou seus silogismos, tá? Porque a história atesta apenas uma verdade. A história não tem duas verdades, tá? É apenas uma verdade. Então, quando a gente trabalha a ideia de Septuaginta, obviamente a gente trabalha também e não esquece que existem alguns problemas, alguns aspectos negativos, tá? Mas o aspecto mais importante, mais positivo, que deve ser sempre mencionado, é o fato de que a Septuaginta tem uma qualidade fenomenal. E essa qualidade ela deve conduzir, tá, a nossa leitura sobre a Septuaginta e outras versões, tá? Versões essas que devem ser de certa forma padronizada e bem trabalhada, tá? Então a Septuaginta nos ensina que existem qualidades benéficas. Essas qualidades elas dificultam, tá, as seitas de vencerem um debate. Por exemplo, a Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, tá? E é importante, tá? Porque o próprio Messias e os escritores do Novo Testamento usavam a Septuaginta. Os escritores do Novo Testamento não usaram a King James, não usaram a Almeida Revista Corrigida, eles não usaram a NVI, o Messias e os apóstolos não usaram, por exemplo, a do Instituto de Pesquisa, o ICP, tá? Eles não usaram nenhuma tradução que nós temos hoje. A única tradução que eles usaram é a Septuaginta. E detalhe, um dos melhores detalhes é o seguinte, que nem o Messias nem os apóstolos criticaram ou rejeitaram a Septuaginta, como fazem
as seitas. Seitas não querem nem saber sobre a Septuaginta, porque a Septuaginta não comprova as suas ideias, tá? Não comprova as suas ideias. Mas o Messias e os apóstolos usavam a Septuaginta e nenhum deles rejeitou essa tradução, a primeira tradução. Então é possível entender que o Messias e os apóstolos entendiam que era possível traduzir o hebraico para qualquer língua, em especial a língua grega, tá? Eu tenho aqui um pequeno texto aqui da página 196 a 197, que eu vou fazer aqui a citação, tá? Um ponto importante para você pegar aqui o ponto. A própria comunidade judaica mais tarde perdeu o interesse de preservar a versão grega, tá? Quando os cristãos começaram a usar extensivamente como seu Antigo Testamento. Então, enquanto alguns judeus, tá, depois que houve a tradução completa da Septuaginta, houve um momento em que os judeus não queriam mais usar a Septuaginta. Nesse período surge o Messias, e o Messias junto com a sua comunidade, pegam a Septuaginta e utilizam sempre a Septuaginta em suas pregações e mensagens. O resto do Antigo Testamento provavelmente foi traduzido durante o século II e século III a.C. Então a Septuaginta não é uma tradução depois de Cristo, é uma tradução antes de Cristo. É certo que tenha concluído antes de 150 a.C., porque a obra é discutida numa carta de Aristeias a Folacestes, entre 130 a 100 a.C. Essa carta de Aristeias relata como o bibliotecário de Alexandria persuadiu Ptolomeu a traduzir a Torá para o grego, para uso dos judeus dessa cidade, e prossegue dizendo que 6 tradutores de cada uma das tribos de Israel foram selecionados, terminando o trabalho em apenas 72 dias. A tradução da Septuaginta para uso dos judeus alexandrinos é confiável, tá certo? Há uma questão grave que concerne a Septuaginta. A passagem em que ela difere do texto massorético e outras em que os rolos do Mar Morto concordam com a Septuaginta, em oposição ao texto hebraico. Então, são as chamadas variantes textuais, não é isso? Então, as variantes de vários textos as variantes de vários textos apresentam pelo menos cerca de 3 traduções básicas do Antigo Testamento: a masorética, a samaritana e a Septuaginta. Em geral, o texto masorético é a melhor, mas em várias passagens a Septuaginta o supera. O Pentateuco samaritano reflete diferenças sectárias e culturais em relação ao texto hebraico, e a Septuaginta é uma tradução, não um texto original. No entanto, quando ambos concordam entre si contra o texto masorético, é provável que reflita o texto original. É preciso lembrar, todavia, que a Septuaginta, em geral, é fiel ao texto masorético, como também são fiéis aos rolos do Mar Morto. A importância da Septuaginta é facilmente observada. Ela serviu de ponte religiosa sobre o abismo existente entre os judeus e os demais povos. Uma vez que atendia à necessidade dos judeus da Alexandria, a Septuaginta serviu também para cobrir o lapso histórico que separava os judeus do Antigo Testamento dos judeus e dos cristãos de língua grega, que adotaram a Septuaginta como seu Antigo Testamento, usando-o ao lado do Novo Testamento. Além disso, a Septuaginta representou um precedente importante para os missionários e para os estudiosos cristãos, para que produzisse traduções de toda a Bíblia em várias línguas e dialetos. Ainda que a Septuaginta não reflita a excelência do texto hebraico, pelo menos demonstra sua pureza. Então, de fato, a Septuaginta é uma tradução, a primeira tradução utilizada pelos primeiros cristãos, por muitos dos
judeus, tá, do primeiro século e assim por diante, para fundamentar a sua teologia, certo? Então, respondendo a pergunta, a Bíblia ou a tradução que o Messias e os profetas do Novo Testamento ou os apóstolos usavam era a Septuaginta. Inclusive, o Novo Testamento vai ser trabalhado no idioma grego. Então, estamos aí vendo também que nenhum deles rejeitou ou refutou, tá? E muito menos também não vai aí criar uma teoria, como nós vemos por aí, que lhe falta algo que complete as escrituras. Em canto nenhum você vai ver isso, tá? A não ser dentro de um sofisma que está imperando, tá? De acordo com as teorias sobre as escrituras. Vamos voltar aqui para o nosso manual. Então nesse caso a gente pode fazer a conclusão, tá? Para a gente entrar no outro tema. Concluímos o seguinte: a sola escritura, somente a Bíblia, foi um dos pilares da Reforma Protestante. Não só um pilar, né? Não só uma estrutura, não só um fundamento, mas o próprio escudo da Reforma foi isso. A Bíblia nos ensina que não devemos ir além do que está escrito, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Por essa razão, a Bíblia é a única regra de fé e prática. Eu diria que é a única regra de fé e prática completa, perfeita e concluída, tá? Então, de fato, esse tema que nós abordamos, entendemos que somente as escrituras podem conduzir, tá, o ser humano em sociedade para uma cultura, tá, melhor. Sem as escrituras, tudo é inútil e vão. Agora, nós podemos entrar, tá, no próximo assunto, que é o capítulo 3 aqui do livro, do texto. Tá? E eu vou ver aqui se nós temos ainda tempo, senão na próxima aula a gente continua. Deixa eu ver aqui o tempo que a gente está. Nós estamos em 40 minutos de live, tá? Eu vou apenas dar uma pequena introdução. A gente vai finalizar essa live e depois vai continuar em uma outra oportunidade, certo? Por enquanto não tem nenhum comentário no chat, tá? Mas tudo bem. O Deus revelado na Bíblia. Aqui vamos trabalhar a respeito da existência de Deus. Vamos trabalhar também quem é Deus e o que é Deus. E quando a gente trabalha a questão da existência de Deus, nós precisamos responder cerca de pelo menos 4 perguntas que vão estar indiretamente conectadas à matéria, ao assunto que vai ser exposto na próxima live, tá? Aqui no Facebook. Então, e quais são essas perguntas? Independentemente se você acredita ou não, você necessita responder pelo menos 4 perguntas. E essas 4 perguntas vão servir de referência e ver se essas 4 perguntas podem ser substituídas por outras respostas melhores do qual a que você tem atualmente. Por exemplo, imagine que você é um agnóstico, você é um deísta, você é um ateu, você é adepto de outra crença religiosa. Então você precisa responder 4 perguntas. E essas 4 perguntas, se você for fazer uma comparação, você vai ver que existem enormes diferenças, tá, entre a resposta de um determinado grupo para outro. E essas diferenças podem lhe ajudar ou auxiliar a entender que as suas considerações ou as suas hipóteses ou as suas respostas que você tem para isso podem ser simples e frágeis ou podem ser fortes e eternas. Então, vamos ver no decorrer do assunto futuramente essas 4 perguntas, tá, que a gente vai tentar responder junto com vocês. A primeira pergunta é: de onde eu vim? Imagine que você é um evolucionista, darwinista ou neodarwinista. Então,
Se você é ou naturalista ou materialista, então esses grupos de pessoas, tá? Essas filosofias ideológicas, elas vão dizer o seguinte, que viemos do acaso. Essa é a primeira resposta. A segunda pergunta, para onde vou? Esse grupo de pessoas vão dizer assim, para o acaso. Por que estou aqui? O que eles vão dizer? Por acaso. Quarta pergunta, como devo viver? Por acaso. Então, daí você entende que não faz sentido as respostas em relação às perguntas. Aí, se você for aplicar um outro quadro filosófico, ideológico ou político, né, para essas perguntas, você vai obter um outro tipo de conclusão. Então, o Deus revelado na Bíblia é que nós vamos estudar, tentar responder isso, tentar entender quem é esse Deus, o que é esse Deus, tá? Vai ter o texto básico, que é Marcos capítulo 12, verso número 29 ao verso de número 30. E o texto aqui do professor Ezequiel Soares, do Manual de Apologética, tá? Ele, sem sombra de dúvida, ele traz aqui para nós uma questão de suprema importância, que é o fato de que se eu não entender, tá? Se eu não entender a doutrina da Trindade, consequentemente tudo aquilo que esteve antes ou depois se torna completamente falho, e é uma grande apostasia que talvez você não consiga retornar à sua sanidade. Então, aqui o fundamental aqui pelo que eu estou vendo, é entender bem a doutrina da Trindade. Apesar que nesse capítulo ele não vai trabalhar a doutrina da Trindade. Na próxima aula eu vou trazer aqui outros materiais falando sobre a Trindade, mas nesse capítulo ele apenas deu a ideia, tá? A sugestão de realmente admitir a doutrina da Trindade. Sem isso, você não vai compreender o Deus revelado na Bíblia, tá? Você vai entender um outro tipo de Deus, que não é o Deus judaico-cristão. Mas no capítulo 3, ele vai trabalhar aqui a respeito de um tema que é o tema da doutrina de Deus, ou seja, a primeira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Deus Pai, tá certo? Então, eu aguardo você na próxima aula, tá? No curso de Apologética Cristã, onde a gente está aí trabalhando diversas questões, tá? Usando o Manual de Apologética, tá? Mas também não estamos restritos a esse manual, sempre trazendo informações importantes para que tenha sentido ao todo o contexto, obviamente. Então, compartilhe, se inscreva no canal Refúgio Teológico. Estamos chegando aí a cerca de 600 inscritos, tá? Queremos atingir aí muito mais, tá? E com a graça de Deus e com a ajuda de vocês, vamos obter mais impacto, tá? Nas redes sociais. Porque a gente precisa da ajuda de vocês em oração, em compartilhamento, em sugestões, em perguntas e dúvidas. Esse é o curso de Apologética Cristã. Caso você ainda não é inscrito e nem faz parte do curso, então eu faço um convite a você, venha estudar com a gente, venha aprender coisas importantes, tá? De uma forma assim muito abrangente. Então, obviamente não vai ser fácil, mas também não vai ser difícil. Mas estamos aqui para cooperar com o outro, certo? Então deixa aí o meu abraço e que Deus continue lhe abençoando, certo? Até o próximo vídeo. Na próxima semana nós vamos voltar com o curso de filosofia. As aulas de filosofia são 2 aulas por semana. É o curso de Combatendo o Marxismo Cultural na próxima semana e o curso de Apologética Cristã. Então são 4 dias de aulas, tá? Que nós estamos fazendo aqui no Facebook, tá certo? Então, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta de como se inscrever, de como se matricular, entre em contato, tá? Deus continue abençoando. Até o próximo vídeo.